A 2, PET 7, falando de razões trigonométricas no triângulo retângulo. Vamos falar hoje de dois ângulos notáveis, que é de 30 e 60 graus. Vamos demonstrar quais são as razões trigonométricas. Perceba que aqui embaixo eu tenho um triângulo ABC. Esse triângulo é o triângulo equilátero, onde todos os seus lados aqui medem A e todos os seus ângulos internos medem 60 graus. Aqui eu tracei a altura H, representei a altura H ali para vocês, que é perpendicular ao lado BC, a altura relativa ao lado BC. O que é essa altura também? Nada mais é do que bissetriz do ângulo A. Ele vai dividir o ângulo A em dois ângulos de 30 graus. E perceba que aqui se formou um triângulo retângulo, que eu tirei aqui do lado, aqui, ó, o triângulo AHC. Onde esse triângulo retângulo ele tem a hipotenusa A e tem os catetos medindo H e A sobre 2. E os seus ângulos internos, o ângulo A medindo 30 graus, o C 60 e, logicamente, o H medindo 90 graus. Então, a gente vai trabalhar com esse triângulo aqui para determinar os ângulos notáveis de 30 e 60 graus. Primeiramente, a gente vai achar essa altura H em função do lado A. Em função da medida A, né? Então, vamos trabalhar aqui com o Teorema de Pitágoras para determinar esse H. O Teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O A ao quadrado da hipotenusa fica A mesmo, A ao quadrado, igual B ao quadrado é igual a H ao quadrado mais A sobre 2 ao quadrado. Portanto, A ao quadrado é igual a H ao quadrado mais A ao quadrado sobre 4. Já que A sobre 2 elevado ao quadrado é A ao quadrado sobre 4. Vou mandar ele lá para o lado esquerdo, ficando A ao quadrado menos A ao quadrado sobre 4. Isso é igual a H ao quadrado. Somando isso aqui, eu vou tirar o MC de A ao quadrado menos A ao quadrado sobre 4, que será 4. Ficando, então, 4A ao quadrado sobre 4 menos A ao quadrado sobre 4. Isso é igual a H ao quadrado. Quanto que dá isso aí do lado esquerdo? Dá 3A ao quadrado sobre 4 é igual a nossa altura elevada ao quadrado. Só mudando de ordem aqui, não vai interferir em nada, eu tenho que H ao quadrado é igual a 3A ao quadrado sobre 4. Como eu estou falando de uma medida, eu vou usar só o valor positivo, então mandando as raízes de ambos os lados, eu vou ter que H é igual a raiz quadrada de 3A ao quadrado sobre 4. Como que vai ficar tirando a raiz aqui, ó? Raiz de A ao quadrado é A, por isso que o A está fora da raiz ali. Raiz de 3 vai ficar raiz de 3 mesmo. E a raiz de 4 é 2. Portanto, o H aqui é igual a raiz de 3 sobre 2. Vamos guardar esse H que vai ser bem importante. Agora vamos determinar as razões trigonométricas dos ângulos de 30 e 60 graus. Repetir o triângulo aqui. Vamos calcular o seno de 30, primeiro do lado esquerdo aqui. O que é o seno de 30? O seno nada mais é do que o cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o cateto oposto a 30 graus aqui? O A sobre 2. Então, vai ficar A sobre 2 dividido por A, já que A é a hipotenusa desse triângulo. O que a gente faz aqui na divisão de fração? Vou manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Portanto, o seno de 30 será A sobre 2 vezes 1 sobre A, já que o inverso de A é 1 sobre A. Aqui eu consigo simplificar esse A com esse A, sobrando apenas que 1 sobre meio, portanto, o seno de 30 é igual a 1 sobre 2, que é meio. E o seno de 60? O seno de 60 é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto a 60 graus? É o H. Quanto que deu H lá atrás? A raiz de 3 sobre 2. Isso tudo dividido por A. Então, o seno de 60, eu vou manter a primeira fração, que é A raiz de 3 sobre 2. Vou multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso de A é 1 sobre A. Vou simplificar esse A com esse A. Portanto, o seno de 60 é igual a raiz de 3 sobre 2. Pronto. Aqui a gente calculou o seno de 30 e o seno de 60. Aqui eu já vou calcular o cosseno. Como que eu determino o cosseno de 30? Do lado esquerdo aqui primeiro. Quem que é o cosseno? O cosseno nada mais é do que o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente a 30 graus é o H. Quanto mede o H? A raiz de 3 sobre 2. Isso sobre a hipotenusa, que é A. Mesma ideia. O cosseno de 30, você vai manter a primeira fração, multiplicar pelo inverso da segunda. Então, vai ficar A raiz de 3 sobre 2 vezes 1 sobre A, já que o inverso de A é 1 sobre A.
Aqui você vai simplificar esse A com esse, sobrando apenas o raiz de 3 sobre 2. Portanto, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 60? Cosseno de 60, cateto adjacente sobre hipotenusa. O cateto adjacente a 60 graus é o A sobre 2, e a hipotenusa é A. Portanto, o cosseno de 60 será A sobre 2 sobre A. Vou manter a primeira, A sobre 2, multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso de A é 1 sobre A. Portanto, o cosseno de 60, vou simplificar esse A com esse A, é igual a meio. Cosseno de 60 é meio. Vamos agora trabalhar com a tangente. Primeiro, tangente de 30 graus, né? A tangente tem duas maneiras de você encontrar. Primeiro eu vou explicar do lado esquerdo aqui, usando o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Depois a gente trabalha com seno e cosseno, que é do lado direito. Então, primeiramente, o que é a tangente? Então, de um ângulo cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de 30 graus, o cateto oposto a 30 é A sobre 2. E o cateto adjacente é o H, que é a raiz de 3 sobre 2. Vamos dividir isso? A sobre 2, tudo isso dividido por A raiz de 3 sobre 2. Vou manter a primeira, multiplicar pelo inverso da segunda. Então, a tangente de 30 será A sobre 2, isso tudo vezes 2 sobre A raiz de 3. Sendo que o inverso de A raiz de 3 sobre 2 é 2 sobre A raiz de 3. Aqui a gente vai conseguir simplificar esse A com esse A, simplificar esse 2 com esse 2. Sobrando apenas, né, tangente de 30 igual a 1 sobre a raiz de 3. Essa raiz de 3 aqui a gente não deixa no denominador, não é formal. Então, eu vou multiplicar, racionalizar. Vou multiplicar o numerador e o denominador por raiz de 3. Daí eu vou chegar que a tangente de 30 é igual. 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Quem que é a raiz de 9? É 3. Assim, podemos concluir que a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Show de bola, bem tranquilo, simples. Vamos para outra explicação aqui do lado direito. Tangente de 30 graus você pode calcular também usando o seno de 30 sobre o cosseno de 30. Tangente também é seno sobre cosseno. Quanto dá o seno de 30 é meio. Então, a tangente de 30 será meio, 1 sobre 2. Isso tudo dividido pelo cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. O que a gente faz aqui? A gente mantém a primeira, que é 1 sobre 2, multiplica pelo inverso da segunda. Inverso de raiz de 3 sobre 2 é 2 sobre raiz de 3. Aqui você vai simplificar o 2, né? Então, a tangente de 30 vai ficar 1 sobre raiz de 3. É o que a gente encontrou do outro lado ali, do lado esquerdo. Então, basta eu racionalizar, multiplicar em cima e embaixo o numerador e o denominador por raiz de 3. Portanto, assim, né, que a gente vai chegar aqui, que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então, duas maneiras aí de se determinar a tangente. Show de bola. Vamos ver a tangente de 60 graus. Tangente de 60, a gente vai pela mesma lógica, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem é o cateto oposto a 60 graus? É o A raiz de 3 sobre 2, que é o H. Isso tudo dividido por A sobre 2. Então, a tangente de 60, eu vou manter a primeira fração, que é A raiz de 3 sobre 2. Vou multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso de A sobre 2 é 2 sobre A. Aqui você consegue simplificar, né, o A com A, 2 com 2, sobrando apenas raiz de 3. Portanto, a tangente de 60 é raiz de 3. Outra maneira de se encontrar é usando seno e cosseno. A tangente de 60 você também pode fazer seno de 60 sobre cosseno de 60. Quem que é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 60, 1 sobre 2. Mantém a primeira, raiz de 3 sobre 2, multiplica pelo inverso da segunda, que é 2 sobre 1. Inverso de meio, 2 sobre 1. Aqui você simplifica o 2 com 2, vai sobrar quem? Raiz de 3 sobre 1, que é raiz de 3. Portanto, a tangente de 60 é a raiz de 3. Galera, bem tranquilo, show de bola. Vamos para alguns exemplos. Para relembrar as razões trigonométricas de seno, representado por seno, e cosseno, e tangente no triângulo retângulo que estão destacados abaixo, calcule o valor da medida em cada uma das figuras a seguir, considerando a representação esquemática fora de escala. Então aqui eu tenho na letra A um triângulo retângulo lá em A, tenho
a hipotenusa medindo 20, né? Quem que é esse aqui? Esse x é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus, e o 20 aqui é a hipotenusa. Gente, olha só. Qual relação a gente vai usar trabalhando com cateto oposto e hipotenusa? A gente vai usar o seno. O seno é dado por cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto ao ângulo de 30 sobre a hipotenusa. Quanto que dá o seno de 30? A gente já calculou lá atrás. Dá meio. Ó. Agora a gente usa o seno de 30 aqui. Dá meio. Quem é o cateto oposto ao ângulo de 30? É o x que eu quero encontrar. Isso sobre a hipotenusa, que é 20. Aqui são igualdade entre duas razões. Vou multiplicar cruzado. Então, 2 vezes o x vai dar 2x. E 1 vezes 20 dá 20. Os 2 estão multiplicando o x. Ele vai passar dividindo. X igual a 20 dividido por 2. Logo, x é igual a 10 centímetros. Beleza, galerinha? Usei a relação aqui. Eu tinha que ter em mente o seguinte, ó. O x é cateto oposto, o 20 é a hipotenusa. Qual relação eu uso o cateto oposto a determinado ângulo e hipotenusa? O seno. E o seno de 30 a gente já calculou lá atrás. Sempre vai ser meio o seno de 30. Assim, encontramos o x, que é 10. A B, eu tenho o x aqui, que ele é o cateto adjacente ao ângulo de 60 graus. E aqui eu tenho o 8, que ele é hipotenusa. Qual relação você usa trabalhando com o cateto adjacente a determinado ângulo e hipotenusa? A gente vai usar o cosseno. Cosseno de quem? De 60 graus, que é dado por cateto adjacente ao ângulo de 60 sobre a hipotenusa. Quanto é o cosseno de 60 mesmo? É igualzinho ao seno de 30 graus, é meio. Isso é igual quem é o cateto adjacente, é o x, e a hipotenusa é 8. Multiplicando cruzado, eu vou ter 2x igual a 8, logo o x aqui é 8 dividido por 2, e o x é igual a 4 centímetros. É só conhecer a relação que tudo fica tranquilo. O C, eu tenho essa medida 5 raiz de 3 metros, que é o cateto oposto ao ângulo de 60 graus. Vou trabalhar com 60, poderia trabalhar com 30 também, não tem problema. Mas vou trabalhar com 60 graus. E o x aqui, ele é o cateto adjacente ao ângulo de 60. Qual relação você trabalha aí usando o cateto oposto e cateto adjacente? Isso mesmo, a tangente 60. Tangente 60 é igual ao cateto oposto ao ângulo de 60 sobre o cateto adjacente ao ângulo de 60. Tangente 60 é raiz de 3. Isso é igual ao cateto oposto ao ângulo de 60, que é 5 raiz de 3. Isso sobre o cateto adjacente, que é o x. Vou multiplicar aqui, cruzado, né? Raiz de 3 vezes x dá raiz de 3x. Lembrando que esse x não está dentro da raiz, tá? Ele está fora ali, só está multiplicando raiz de 3. Isso é igual a 5 raiz de 3. Por isso que agora eu vou passar o raiz de 3 ali dividindo. Quando eu passo raiz de 3 dividindo, o que vai acontecer aqui? Ó? Essa raiz vai simplificar com essa, sobrando apenas o 5. Portanto, o x aqui é 5 metros. Galerinha, é isso. Grande abraço. Qualquer dúvida, só me chamar. É isso aí. Até a próxima.